Viva o Vinho, com Michael Valer. Michael Valer trouxe até visita hoje, boa tarde. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Vim acompanhado hoje, Temos... Vai ter segurança? Olha, fiquei sabendo agora, né? Que é faixa preta de jiu-jitsu. Vamos tentar entender essa história aí. Estamos aqui com o deputado Pazin, Guilherme Pazin. Cara, muito legal te receber aqui, tu dar essa atenção aqui na finaleira do ano, né? Trabalha o ano todo, inclusive nessa semana, inclusive nessa semana, né? Pô, sou pago pra isso, né? E, Pazin, o Viva o Vinho aqui, tu é ouvinte, né? Sou. É ouvinte do Viva o Vinho, a gente tá há 178 semanas no ar. Então, 178 semanas falando de vinho, muito sobre vinho nacional aqui, né? E é muito legal porque, enfim, estamos numa... Talvez é hoje a coluna de vinho mais longeva, numa mídia tradicional e importante, como é a Rádio Band News e também no YouTube da Band RS, né? E é a primeira vez que a gente tem um deputado. Então, já vou te... já vou dar essa notícia para a audiência, Cadê né? o espumante? Abriu o espumante. Mas também deve ter o pessoal, né, Vicente? Que deve estar assim... O que o Mike tá inventando, né, Vicente? O que ele inventou? Mas sabe que a gente foi elogiado por inventar moda aqui, sabia? Uhum. Que bom, né? Então, a gente já teve alguns convidados, né? Mas, obviamente, para quem tá escutando, né? A pauta é mais séria hoje, porque evoluiu o acordo do Mercosul com a União Europeia, né? E isso alertou alguns players aí, alguns integrantes, alguns representantes da indústria de vinho, né? E aí a gente resolveu, então, convidar o Pazin para vir conversar sobre esse tema um pouco espinhoso, né? Mas antes eu quero começar com uma amenidade. Opa. Ai. Opa. Pazin, eu tava de aniversário semana passada. Eu sou de dezembro de 82. E o Pazin é de janeiro de 83, certo? Certo. Agora o pessoal na live deve estar olhando o cabelo branco dele e deve estar pensando... Dá tanto estresse assim ser político no Rio Grande do Sul? Político sério. Eu tô zerado aqui, né, Vicente? Não, tu tá bem. Tô bem. Ou tu tá tentando. É estressante ser político aqui no estado, assim, pra dar cabelo branco, ou é genético isso? Não, genético, né? Apesar que meu pai faleceu muito cedo, não sei se ele tinha cabelo branco ou se teria. Mas fazer qualquer trabalho, fazer de forma séria, ainda mais que quando envolve recurso público e os caminhos de uma sociedade, ele te gera um nível de cortisol altíssimo, né? De estresse. Por isso que a gente gosta da pauta do vinho, porque ela dá aquela amenizada, mas dá uma estressadinha assim. Que legal estar aqui com vocês, eu que sou... ouvinte, acompanho no YouTube, curto os cortes, né, que vocês fazem, eu acho muito bacana, parabéns a todos vocês, Vicente, Duda e também o Valer, parabéns pelo trabalho de vocês e mais do que tudo, enaltecer o pessoal diz que é bebida, mas na verdade também pode ser bebida, mas isso daqui é cultura, isso daqui é tradição, isso daqui é o trabalho de muita gente, diferente de outros produtos, né, isso daqui tem muito DNA dentro, né? Não é indústria, não é máquina, não é nada contra quando o outro produto tenha, mas cada garrafa de vinho ela é viva e única. Tem magia, né, Pazin? Tem muita magia. Vinho é cultura. Olha, mas então vamos ao assunto. Vamos ao assunto. Mercosul. A gente ficou... Eu mandei uma mensagem quando eu vi a questão do acordo pro Michael e acabei perguntando, Mike, e agora? Muda alguma coisa? E ele falou que ia a campo e começou a conversar contigo, que relatou algumas preocupações, né, deputado? Muitas preocupações, muitas mesmo. Primeiro, a gente acompanhava, né, o acordo bilateral ou as tratativas do acordo há muito tempo. Inclusive, a nossa sociedade, não do vinho, mas a sociedade como um todo, já não tinha uma crença que fosse acontecer um dia. E aconteceu. O que nós vamos ver em 12 anos, de forma decrescente, até 12 anos, os tributos de produtos da União Europeia, dos países da União Europeia que vêm para o Mercosul, eles vão ter os seus impostos zerados, isso tendo como ápice lá daqui 12 anos. Para o vinho é muito interessante. Eu quero deixar muito claro, não sou contrário ao acordo e realmente compreendo gigantescos benefícios para outros setores, os quais são importantes para a nossa economia e para o PIB brasileiro. Agora, commodities principalmente, áreas de tecnologia, de implementos automotivos, principalmente as carrocerias, né, setor de ônibus, interessante. Agora, para o vinho, espumante no caso,
Para queijos, azeites, isso para nós vai ser terrível. Terrível porque nós teremos impostos de produtos europeus zerados entrando daqui 12 anos. E este produto ele é altamente subsidiado, isto é, os governos europeus, de países europeus, eles colocam muito subsídio de recurso público deles para que o produto seja competitivo. Historicamente, a briga entre Espanha, por exemplo, e Itália, ou França, Itália, Espanha, Portugal, ela é em razão dos subsídios, cada ano aumentando e aumentando, aumentando o subsídio. E quando a gente enxerga o nosso produto brasileiro, nós não temos subsídio em nenhuma faixa da cadeia setorial. Desde o setor primário não temos subsídio, industrialização e sequer comercialização. Hoje, em média, 50% do que nós pagamos de uma garrafa de vinho nacional é tributo e nós teremos que competir com rótulos importados, e a gente sabe que o comportamento consumidor brasileiro ele vai muito pelo rótulo, com produtos de qualidade muito baixa. E aqui eu estou deixando muito claro, não faço campanha contra vinho importado e tal, não é isso. Eu só estou dizendo que a minha preocupação é, se não tivermos medidas de compensação, nós teremos um setor completamente destruído daqui 13 ou 14 anos, porque vai entrar no Brasil, e não me preocupo com os de grande qualidade ou vinhos considerados atrativos, mas me preocupa é o fato de que anualmente França e outros países investem cerca de R$1 bilhão para destruir estoques de vinho. E, obviamente, se destrói estoque de vinho de baixa qualidade ou de menor qualidade em razão do mercado, do consumo. E é esse o produto que será envasado e inundará o mercado brasileiro. Impossível de competirmos. Então, o alerta que a gente faz, todo acordo bilateral é importante, é necessário para todos e tal. Agora, existem setores que exigem e carecem de medidas compensatórias. Sabe que volta e meia aparece algum seguidor, alguém me pergunta, olha, como é que eu vi no supermercado, no hipermercado, um vinho chileno por R$12, porque tu vai fazer a conta, o vidro, a rolha, a cápsula, a impressão, o transporte, não fecha a conta. O nome disso é subsídio. Subsídio. E vamos tentar também falar com o nosso ouvinte, por que esse desespero? Eu estou falando de famílias, eu não estou falando do produto, eu sei que para o consumidor final vai parecer muito legal e tal, mas eu estou falando de uma cadeia setorial, estou falando de emprego, estou falando de um produto que por lei minha tramita na Assembleia para ser símbolo do estado do Rio Grande do Sul, os vinhos e as espumantes, mas vamos lembrar que 83% dos vinhos importados formais abertos no Brasil, comercializados no Brasil, eles entram no Brasil por até $1,90. São vinhos de baixíssimo custo que não paga, como o Valério falou, a gente não enxerga como pagar garrafa, rolha, rótulo, cápsula e o produto, sabe? Então, é subsídio, são os governos compreendendo como produtos nacionais, são os governos compreendendo que é o projeto que tramita, inclusive no Senado e na Câmara dos Deputados, que olha o vinho não como bebida alcoólica, mas como complemento alimentar, alimento natural, e aí tu tem uma faixa, uma coluna de subsídio completamente diferente, de tributação diferente, é isso. Nós não conseguimos competir de forma desleal com outros produtos. E essa movimentação que eu busco fazer com o governador Eduardo Leite, junto ao governo da União, nos espaços políticos e legislativos, é que, vamos apoiar o acordo do Mercosul sem problema algum, desde que com medidas compensatórias para não matarmos os setores locais. E justamente sobre isso, deputado, que medidas a gente pode elencar que ajudariam, então, a amenizar esses efeitos e até, talvez, anular esses efeitos, fazer com que o produto brasileiro seja mais valorizado frente a esse produto que vai entrar, de alguma forma, aqui para o nosso consumidor final. E só complementando, teve um assunto, a gente comentava aqui no bastidor, para quem acompanha a indústria do vinho mais de perto, em 2012, se eu não me engano, salvo engano, 2012, teve uma pauta que veio à tona que é a salvaguarda do vinho brasileiro, que foi uma polêmica gigante. Até hoje, quando se fala essa palavra, todo mundo, não, mas não vai se impedir o vinho, vai deixar o vinho importado mais caro, e não é isso que se fala, né? Então, como
ter quais ações se tomam sem fazer a tal da salvaguarda? Importantíssima e inteligente pergunta, Duda. Aqui nós não estamos falando de salvaguarda. A salvaguarda ela seria uma ferramenta protecionista, né? Nós, como país, entendendo o Brasil como uma ilha que não faz parte de um todo, não é isso. Nós não estamos falando em medidas protecionistas, nós estamos falando em garantir competitividade de produto. E aí as medidas compensatórias, elas precisam ser dadas em todos os elos da cadeia, seja do setor primário até o incentivo ao consumo interno a partir de redução de tributo para consumir em determinados ambientes, né? A gente acabou de fazer algo nesse sentido com os chocolates artesanais de Gramado. O governador Eduardo Leite nos ouviu, aprovamos no CONFAS, conseguimos executar aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque estava acabando aquele produto que tem um selo de origem, né? Na verdade, tem uma distinção dos outros produtos. Talvez fazer algo nesse sentido para o consumo, incentivo na indústria, nos equipamentos e na cadeia como um todo, nos equipamentos mecânicos, na indústria de rolha, no atrativo para a indústria de garrafas. Poucos sabem, a indústria do vinho, até hoje, na verdade, ela importa garrafas de vidro até da Europa, porque a gente não tem fornecedores no nível que nós precisamos para atender mercado. Então, isso tudo sai muito caro. Imagina agora, com o dólar a 6,10, 6 e alguma coisa, ou o euro a 7 alguma coisa, não faz sentido a gente compor esse custo. Então, são medidas de correção tributária para que a gente chegue no final não com vantagem aos outros produtos de outros países. Eu sou muito sincero a falar para quem nos escuta e não conhece o mundo do vinho brasileiro. Hoje nós temos produtos para competir com qualquer mercado, absolutamente qualquer mercado. Nós precisamos pura e simplesmente ter condições iguais. Deputado, o senhor até comentou aqui ao longo da entrevista, enfim, soluções para conseguir amenizar este problema nesse setor específico. Será que a gente tem força ou será que isso anda? Porque muitas vezes a gente vê congresso, câmaras, o negócio não anda. Será que dá tempo? Porque o senhor comentou 10 anos, parece muito tempo, quando a gente vê já passou, né? A gente vai pegar 12 anos aí no máximo, são 2 ciclos legislativos, né? São 2 eleições. Então, por que eleição? Porque geralmente numa eleição que se pautam assuntos, né? A sociedade passa a ter conhecimento sobre algumas demandas específicas setoriais. Mas o Valério, ele fala algo muito interessante. Nós falávamos antes do programa, o vinho já não é uma exclusividade do Rio Grande do Sul. A minha maior preocupação seria alguns anos atrás, onde a pauta do vinho pura e simplesmente era gaúcha e, pior ainda, era somente de uma região do Rio Grande do Sul, que seria a Serra Gaúcha. Já não é mais. Em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, nós temos vinhedos ou vinícolas, e no Brasil é uma crescente muito forte, inclusive na capital federal, em Brasília, com vinícolas parreirais, inclusive no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, em São Paulo, uma cena muito bonita de crescimento na Serra Paulista. Então, já é um assunto em que parlamentares de todos os estados da federação, eles têm conhecimento, eles compreendem que a gente não está falando de uma indústria, né? A gente não está falando de algo hiperprocessado, a gente está falando de um trabalho praticamente artesanal. A indústria do vinho ela é praticamente artesanal, seja no setor primário principalmente, mas também em alguns casos com valor agregado no processo fabril, no processo industrializado. Mas na prática, assim, o que faltaria para o teu projeto, por exemplo, de tornar o vinho um produto alimentício? O que falta para isso acontecer, assim? Olha, ele andou em muito linhas forte, gerais, né? Eu sei que daqui a pouco vamos entrar em questões técnicas. Vamos tentar difíceis, ser um pouquinho mais palatável aí na minha fala. Existe uma técnica legislativa, né? Nós precisamos apresentar e aprovar nas 2 casas, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados. No Senado, que seria a casa mais conservadora pela Comissão de Agricultura, ele foi aprovado. Projeto que foi patrocinado pelo senador gaúcho Luiz Carlos Reins, pegou meu projeto, foi em frente, aprovou. O senador Alan Rick, lá do norte do país, foi o relator, entendeu a beleza e a necessidade e aprovou. Ele foi para a Comissão de Assuntos Econômicos. Relator ainda, conseguimos distribuir para Alan Rick. Então, o parecer vai ser favorável e muito provavelmente ele seja aprovado. É terminativo, não fala mais no Senado, porque passa a Câmara dos Deputados. E aí ele entra na Comissão de Saúde. Aí é um pouco mais delicado, porque muitas pessoas compreendem o vinho como bebida
alcoólica e muitas vezes o compara com destilados. Inclusive a nossa tributação compara o vinho como destilado, e não é, ele é fermentado de baixa gradação alcoólica, até 15% no máximo dos máximos. Mas aí a nossa briga vai ser na Câmara dos Deputados, que dentre os 513 parlamentares nós precisamos criar um corpo de entendimento que primeiro, questão de saúde. Eu não estou aqui inventando ou protegendo um produto só porque eu sou de Bento Gonçalves. Não. Existem estudos científicos que falam sobre os benefícios do consumo moderado do vinho. Ponto. Segundo, uma questão social. Eu não estou falando de grandes fazendeiros, e gostaria que fosse, tá? Gostaria que fosse. Mas eu estou falando que 99% dos produtores de uva são agricultores de minifúndios. A única reforma agrária que deu certo no Brasil foi lá em 1875 dos imigrantes italianos. Olha só que belo, estou falando até nisso. Mas é uma questão social. E outra, é um produto gaúcho, um produto que nós temos que ter orgulho e dizer que é a base da economia de um estado e, por que não, uma parte da economia de um país. Então, já que ele falou dos pequenos produtores, tem chamado? Não, ele me convenceu. Tá. Não, mas realmente isso, sabe? É uma coisa nossa, sabe? É a mesma coisa, olha, eu fiquei tão feliz quando conseguiram apoiar e zerar a tributação naquela tentativa de majoração agora no Senado Federal da erva mate. Eu sei que falar de erva mate para alguém do Espírito Santo vai parecer estranho, porque ele não tem o costume, mas para nós é um produto tradicional. Uhum. O que nós queremos passar para o Brasil é que o vinho também é um produto tradicional nosso. Tudo bem que hoje 80 e tantos % da produção ela está em solo gaúcho, e aí parece que falar de vinho aqui é um pouco mais simples, mas ele está crescendo tão forte, ele agrega tanto valor, ele consegue criar uma identidade para um país, algo tão bonito. Eu estava, né, numa das vezes que eu fui para a Itália, na Vinitaly, uma das maiores feiras de vinhos do mundo, e lá com o stand do governo do estado apoiando as vinícolas gaúchas, e aí o pessoal falando, os italianos, os europeus falando, olha só, um destino exótico de vinho. Olha que maravilha, porque nós pensávamos isso aqui do Rio Grande do Sul, nós olhávamos a África do Sul há um tempo atrás e falávamos, meu Deus, um destino exótico. Hoje eles estão consolidadíssimos com vinho de altíssima qualidade, e é o meu sonho, ser reconhecido, tal qual algumas vinícolas já são mundo afora, né? Mas que o pessoal olhe que este produto, ele é nosso, ele tem o nosso DNA, tem o nosso terroir, e ele precisa ser respeitado. Então, essa é a nossa grande briga, sabe? Um lado emocional, né? Porque faz parte da nossa raiz, mas por outro, responsável, porque ele garante o sustento de milhares, mas milhares de agricultores e de famílias que trabalham a partir disso. Eu ia falar que está chovendo aqui. Pois está chovendo forte. E o deputado falou sobre as pequenas famílias, né? Então, vou fazer esse gancho para a gente falar como é que estão as pequenas famílias produtoras que foram muito impactadas por enchentes, gente com propriedades pequenas que perderam muita coisa, e também famílias que não tiveram enoturismo, que é um grande sustento de várias delas, né? O que o Estado conseguiu fazer para ajudar essas famílias? E o que ainda pode ser feito? Tu já percebe uma retomada com a abertura do aeroporto? Ou ainda é muito cedo para falar disso? O que o Estado fez e ainda está por fazer para essas pequenas famílias? Hein? Eu acredito que o Estado do Rio Grande do Sul ele performou bem no suporte inicial aos nossos agricultores do mundo do vinho. Perdemos muitos parreirais, né, somadas todas as cidades de produção da uva, perdemos muitos parreirais, muitos hectares. Agora nós precisamos trabalhar, e projetos estão sendo trabalhados, gestionados junto ao governo da União, inclusive, para a recomposição de solo. Nós perdemos propriedades minerais em solos, nós perdemos qualidade de solo, precisa ser todo recomposto. E a gente sabe que, diferente de outras culturas, o parreiral, a parreira, ela demora, 3 a 5 anos para começar a dar algum resultado. Então, a colheita ela é muito demorada, é um investimento de longo prazo. Então, o que a gente está pleiteando agora é mais subsídio para fazer o nosso agricultor que perdeu parte do parreiral suportar durante esse tempo.
E não gosto da ideia dos financiamentos. Hoje os nossos agricultores estão com financiamentos até o pescoço. Alguns deles nem propriedade praticamente têm. Não se dão conta disso, mas estão empurrando boleto em boleto em boleto e talvez não estão se dando conta que nem a propriedade é mais dele. Então, isso me preocupa. A gente tem que sair da esfera do financiamento e passar para a esfera da assistência à produção e ao desenvolvimento rural, que é uma condição completamente diferente, porque ao fim e ao cabo, se o produtor não mais exercitar a sua economia, quem perde é o todo, é o Estado, a sociedade, porque para a arrecadação. Então a gente está trabalhando nessa situação de subsídio à recomposição de parreirais. A questão das estradas para nós é muito importante, tá? As estradas de interior, elas são muito importantes porque, em regra, a gente chega a perder de 4% a 8% de uma carga de uva, né, de um caminhão de uva, pura e simplesmente pelas más condições de estrada. 4% a 8%, talvez não seja a margem de lucro, vinho, né? A gente está perdendo. Pois é, talvez não seja a margem de lucro de muitas operações, né? Mas a gente perde de produto de uva, né, de produto agrícola, em razão das péssimas condições de estrada. Mas esse recurso foi destinado, a gente está buscando a recomposição das estradas de interior com subsídios do governo do estado, então acredito que nessa parte está ok. Mas mais é o suporte ao nosso agricultor. E no turismo foi uma saída muito grande para a gente recompor a economia doméstica, vinhos que a gente consegue agregar valor a partir do suporte e serviços com gastronomia, com hospitalidade, hotelaria, a gente consegue fazer uma composição a partir disso. Estamos sofrendo ainda um pouco, o aeroporto Salgado Filho voltou, mas os pacotes eles não foram vendidos, né? Então acredito que a partir de fevereiro a gente vai ter um estímulo muito maior e aí sim conseguir elevar o ticket do nosso visitante, mas é a ansiedade que todos temos. Bom, Mike, agora a gente tem 7 minutos. Tu quer ir para a parte das galhofas, etc? Na verdade, eu tenho mais assunto sério, pode ser? Tá, vamos mandar assunto sério. Agora, como é que é? O cara vai olhar o pessoal, né? O cara tem que olhar os interesses, né, pessoais. Mas, né? Vou falar mais um assunto sério, Pazinho. Conheci meu pai, né, lá em Roca Salles, meu pai de Roca Salles, enfim, teve a casa atingida, se mudou agora há poucas semanas para Encantado. E tinha uma... Atravessou a ponte. Atravessou a ponte e tinha uma rota que eu fazia com frequência, até vir as primeiras enchentes, que era aquele caminho que tu entrava em Mussum e pegava uma estrada que estava sendo asfaltada para conectar lá com Santa Terezinha. Rota do pão e do vinho. Que a ideia era também unir o turismo religioso ao turismo do vinho ali. Isso aí. Isso acabou? Tem projeto de voltar? Qual é em que pé? Já está retomada. A prefeitura... Aquela ponte de Mussum, obviamente, não tem prazo agora para restabelecer. Está em obras, sendo capitaneada pela prefeitura de Mussum, com recursos do governo da União. A prefeita Gisele Calmo, junto com o governo do estado, recursos do erário estadual, já está retomando aquela parte que já estava pronta e foi perdida. E agora, com a troca do governo aí de Roca Salles, né, espera-se dar uma atração um pouco maior para que a gente consiga iniciar. O trecho de Santa Teresa, o limite de Santa Teresa, mas na verdade o trecho de Roca Salles era o trecho que ainda não havia começado a pavimentação. É o interior de Roca Salles. O interior de Roca Salles, Campinho, Violanda, aquela parte lá. Bem legal, vale conhecer. Conhece a região. Conhece essa banda, Duda. Mas vai acontecer e para nós é uma esperança muito grande que Encantado a gente hoje está efervescendo ali o negócio. Sim, está muito forte. Inclusive, sou autor de um projeto de lei que cria a Rota dos Caminhos Sagrados, né, que une os municípios do Alto Taquari, né, a partir das suas expressões religiosas e seus investimentos. E a ideia é unir, então, essa Rota dos Caminhos Sagrados e com o Vale dos Vinhedos. E faz completo sentido. Completo sentido. Daí a gente tem outros desafios, né? A malha ferroviária, que foi altamente destruída. Nós tínhamos o Trem dos Vales, que ainda iniciando o seu processo, né, de turismo, mas muito bonito. Agora é retomar absolutamente tudo isso. Mas a estrada, a questão da infraestrutura, realmente está acontecendo. E eu vou fazer mais... Continua nos assuntos sérios, tá? O Vicente me olha... Temos 4 minutos, O que vai vir aí, Vicente? Tem que sobrar um minutinho. Tem que sobrar um minutinho dar o presente. Pra dar de presente, contar vinho de sexta, vai ser um tortello, essa história toda. Baita vinho. Baita vinho. Dá um abraço pro Valduga, meu amigo. A gente meu teve, vizinho. Vizinho. A gente teve juntos, eu e o Pazinho, em Verona.
tu citou, né, na Vinitaly, e aí tinha um comitê do governo do estado, foi muito legal, foi muito bacana. Primeira vez que um governador estadual teve junto do vinho brasileiro nessa feira, que é uma das mais importantes da Europa. E eu achei muito interessante porque ele viu a mobilização do povo, né? Porque tinha a feira profissional, mas tem a feira que sai dos pavilhões e vai para as ruas. Então, qualquer praça que tu senta em Verona, tem alguém servindo vinho, um jovem tomando vinho num copo de plástico, de uma forma muito popular. Com moderação, né? deixar Com bastante moderação, claro. não vê ninguém caído nas ruas. É tudo, cara, um alto nível. Tem cultural, obviamente, tem a cultura local, mas tem um pouco de iniciativa enfim, poder público e indústria para tornar isso mais acessível a todo mundo, né? Naquela oportunidade eu vi pelas falas ali do Eduardo Leite que, cara, ele entendeu que a gente precisa ter uma feira maior aqui, né? Veio a enchente, a feira mudou de data, aeroporto fechado, aquela história toda, e vai acontecer agora, né, em 2025 a feira. Tu acha que aquele esforço lá dos organizadores do evento, dos agentes, né, do poder público, do Daniel, nosso amigo da Alvibra... Nosso amigo, mandar um abraço. Tu acha que aquele esforço se enfraqueceu ou vai ter força para fazer um evento maior agora em 2025? Não, de forma alguma. Nós tivemos as nossas catástrofes aqui, né, as cheias que ocorreram, que isso paralisou um pouco do processo que a gente estava gestando junto ao governo do estado. O objetivo da missão, que quando eu criei ela para levar a staff do governo do estado para Verona, para o Vêneto, era justamente mostrar para o governador e para o staff do governo do estado que o Rio Grande do Sul pode ser o Vêneto no Brasil. Só nós podemos, porque nós temos mais de 85%, quase 90% entre vinhos e espumantes produzidos no país são gaúchos. E ele compreendeu tudo isso. As manifestações dele, elas eram muito claras, o seguinte, poxa, isso está vivo agora, hein? Isso é meu. Claro que está vivo. Lógico. Agora a gente tem que retomar. A pauta ela mudou em razão do que aconteceu aqui, não podia ser diferente. Mas... aquilo que nós plantamos lá atrás está ainda muito vivo. Somente nós, gaúchos, podemos ser o Vêneto aqui no Brasil. Por que o Vêneto? Poxa, a gente está falando em 64 milhões de visitações por ano. Nós estamos falando em 14 milhões de pernoites só na região do Vêneto. Nós podemos trazer isso para cá, porque não é só Serra Gaúcha mais, não é só o Vale dos Vinhedos. A gente está falando na Serra do Sudeste, a gente está falando na Fronteira Oeste, a gente está falando na Campanha, a gente está falando aqui em Porto Alegre, que tem vinícola em Porto Alegre, vinícola mesmo, com parreiral ou vinícola urbana, sabe? Nós podemos ser. Então eu falo isso sobre o aspecto de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, de economia, de criar uma imagem diferente junto com as nossas tradições. Então está muito vivo e a gente não vai deixar isso esmorecer de forma alguma. Vinho de sexta, Marcos. Vai dar tempo? Dá o presente, rapidinho. Em nome do Vicente, da Duda, da Band News, um Taná Do Tel. O Taná do Tel, feito em homenagem ao meu filho, esse rótulo, em 2021, feito numa vinícola do Vale dos Vinhedos, alma única, Fantástico. com uvas de Santana do Livramento. Então, Maravilhoso. é isso que tu falou, todo o estado fazendo vinho. Bom Natal, Ano Novo, tu decide onde tu vai tomar, né? O vinho de sexta é esse? ou é? Chardonnay da Torcello. Sabia! Sexta. Sabia que ia Ganhei um do Vicente já. Ah! Esse aí eu vou abrir no Natal. Tá, muito Certo. bom. Deputado, muito obrigado pela visita. Obrigado, Vicente. Obrigado, Valéria. Obrigado, Duda. É um prazer estar aqui. Obrigado por poder falar sobre vinho. Poder falar sobre o nosso produto símbolo do estado do Rio Grande do Sul, assim desejo. Então, um prazer. Então tá, sexta ele tá de volta, dia 27. Olha, se for dia 27 de janeiro, que não é uma sexta, mas é meu aniversário. Posso vir mesmo brindar com vocês. Não, a gente só convida o Mike na sexta, ele é muito... Ele vai ocupando espaço. Não dá mais um dia, Não dá ele mais me um aguenta dia aqui. demais. Olha, mas, obrigado. conversa, Obrigado conversa. por falar de vinho. Valéria, parabéns. Vamos continuar falando disso, que é incrível. E vamos beber com moderação, vamos beber isso daqui que não é uma bebida, é uma expressão cultural. Perfeito. Duda, até segunda. Até segunda. Tchau, gente. Bons vinhos.